amigos, uma ótima noite. Estamos entrando mais uma vez para estarmos com você aí nesta programação, né, de mais um culto de adoração a Deus. Nesta quinta-feira, a última quinta-feira do mês de julho. Chegamos agora ao dia 30 de julho de 2020, uma ótima noite para você, né? Uma noite fria, né? Uma noite mais fria para nós, mas eu sempre penso que o meu coração e o seu coração devemos aquecê-lo na presença do Senhor, né? Para todos os irmãos que estão aí na sintonia, a todos os amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar e entregando assim nosso culto de adoração a Deus nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado por este dia, pelo que o Senhor já pôde nos abençoar, nos dar um dia, Senhor, em que nós desfrutamos da Tua presença, e agora, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Sua casa, e juntos nós vamos adorar ao Senhor, colocar a nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez, entregar, ó Deus, o nosso coração diante do altar do Senhor. Venha abençoar cada uma vida que há de participar deste culto, Senhor, que este tempo que estaremos aqui, ó Senhor, cada vez mais nós estejamos perto do Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos louvar então ao nosso Deus. Nós estaremos em louvor, em adoração a Deus com o cântico 366 do nosso hinário Firmeza. Esse hino é o hino que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Então nós vamos juntos aí louvarmos a Deus. Você que está com seu hinário, você está com seu cantor cristão aí, né? Então nós vamos juntos louvarmos ao Senhor. É o cântico então 366 do cantor cristão. Louvemos então. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é bom e leal, abrigamento temporal, ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Como é maravilhoso nós louvarmos a Deus. O estribilho deste hino diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A nossa fé e o nosso amor estão firmes, né?
em quem nos comprou com o seu precioso sangue, né? Por isso a nossa firmeza, né? A nossa convicção de que firmes no Senhor, né? Nós depositamos então a nossa fé e o nosso amor, né? A Jesus, a quem um dia deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Eu quero ler a palavra de Deus neste momento, no livro do profeta Isaías. Nós estamos agora fazendo a leitura no livro do profeta Isaías, e no domingo comecei a compartilhar com os irmãos que a partir da segunda-feira foi dia 27/7, nós começamos aí em Isaías no capítulo 10. Então, segunda-feira, você estaria fazendo a leitura, né, ou esteve fazendo a leitura do capítulo 10, 11, 12 e 13. Né? Eu quero ler então a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Quero fazer a leitura então no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. E continuo a fazer o desafio à igreja para que você leia a Bíblia, para que você leia a palavra de Deus, né, para que você continue se esforçando aí na leitura da Bíblia, na leitura da palavra do Senhor. Estou lendo aqui na NVI, esse texto aqui do livro do profeta Isaías, capítulo 12. Encontramos assim na palavra do Senhor: naquele dia você dirá: eu te louvarei, o Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Nos diz assim a palavra de Deus. Gostaria de repetir o versículo 4. O versículo 4 diz: naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Então, nós, né, como igreja de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como igreja que fomos comprados por Jesus, nós devemos exaltá-lo. Somente Ele é digno, né, de ser exaltado por todos aqueles que um dia foram comprados por Jesus Cristo. E você, meu amigo, você também, né? Você também, Jesus também morreu por você. E você também, né, pode fazer parte deste grande exército, desta grande, né, da sua igreja. E por isso, então, Ele é a razão da nossa adoração, do nosso louvor. E neste momento, então, nós vamos exaltá-lo aqui no momento de cânticos de adoração ao nosso Deus. Amém. Graça e paz a todos. Vamos continuar louvando o nosso Deus, né? Conforme diz a palavra de Deus que acabamos de ler, né? Que possamos fazer, né? Possamos dizer às nações, né? Que o nome de Deus, o nome do nosso Senhor, que Ele é exaltado. Então vamos exaltar o nome do nosso Deus, vamos louvar nesse momento. Louve aí juntamente com sua família, coloque sua vida diante de Deus e possamos estar aqui, né? Para exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus e para cada dia mais entregar nossa vida na presença do nosso Senhor. Louvemos.
o teu querer.
possa ser nosso desejo, né, de cada dia mais estar ao lado do nosso Senhor. Amém. Que você possa colocar, né, a sua voz sempre para louvar ao Senhor. Que a sua voz seja sempre em louvor a Deus, não é? Que você utilize sua voz para louvar ao Senhor, porque com os nossos lábios nós declaramos quem é o nosso Deus. Dentro de mais alguns minutos nós vamos entrar na palavra desta noite e depois você aproveita aí no chat da igreja, você deixa o seu motivo de oração para juntos nós orarmos e aí o louvor termina então, né, este nosso culto aqui, a gente vai encerrar então por último aí com o louvor. Bom, irmãos, deixa eu aproveitar essa oportunidade aí, você que está na sintonia e você já tem nos acompanhado aí nos grupos da igreja. Havia uma expectativa muito grande para nós esta semana, nós retornarmos aí com a programação da igreja, mas, né, face à situação que o município de Piraí tem enfrentado, houve então uma decisão, né, para que houvesse então, né, a interrupção de algumas instituições e dentre elas nós encontramos a igreja, né? De forma que nós não vamos poder, né, retornar agora, tá certo? Nós não vamos poder retornar agora. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe de todas as coisas. Nós vamos aguardar, tá? Nós vamos aguardar esta resolução, né, aí da prefeitura e para nós podermos então voltar. Mas nós estamos já nos adaptando, né? Nós já estamos já começando a poder, né, a ver como que a igreja, como que nós vamos fazer para funcionar, de forma que a nossa parte nós estamos fazendo, a hora que a gente costuma dizer como que nós vermos o sinal verde, né, então a gente pode retornar. Então, enquanto isso, você nos acompanha aí nas redes sociais da igreja, pelo YouTube e pelo Facebook, Igreja Batista em Santa Anésia, você nos acompanha e em seguida nós vamos até a gente poder voltar e aí a gente estará anunciando, né, a igreja aos irmãos quando a gente vai poder retornar, tá bom? Então já são aqui no meu relógio 19h51. Eu quero então entrar com a palavra desta noite para a gente poder trazer uma reflexão. Em seguida a gente vem com o nosso momento de oração e aí a gente termina com o louvor. Quero abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 14, versos 15 e 16. Êxodo, capítulo 14, versos 15 e 16. O livro do Êxodo. Êxodo significa saída, né? A saída dos filhos de Israel do Egito, né? Então a ideia é esta aí, né? Nós vamos ver então a saída dos filhos de Israel do Egito. E Êxodo capítulo 14, versos 15 e 16, assim nós encontramos na palavra de Deus. Diz então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? É a pergunta de Deus. Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os filhos de Israel atravessem o mar em terra seca. Assim então nos diz a palavra do nosso Deus em Êxodo, capítulo 14, versículos
15 e 16, né? Esta é a proposta da palavra de Deus, então, para nós, nesses 2 versículos e nesses 2 versos, nós vamos, então, compartilhar a palavra do nosso Deus. O nosso tema desta noite é: siga em frente. Este é o texto que eu gostaria de compartilhar com você. Siga em frente, porque o que nós encontramos aqui nesta palavra, a proposta, na verdade, desta palavra, é fazer com que nós possamos prosseguir, com que nós possamos continuar, mas que nada, mas nada mesmo, possa fazer você parar, né? Até pelo contrário, que você possa, no seu coração, ter a expectativa de ir muito mais além, como diz a palavra de Deus. Disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade, nós estarmos aqui reunidos no Teu nome, termos agora a Tua palavra, a palavra para podermos compartilhar, para estar, ó Deus, na expectativa de que seja o Senhor aquele que há de falar, assim como pôde falar ao meu coração, a expectativa que o Senhor fale ao coração da igreja, como também de todos aqueles que estão agora conectados aqui neste culto de adoração ao Senhor. Então, o nosso desejo é que a Tua palavra possa arder, ó Deus, mais e mais em nossos corações, de maneira que, ó Deus, ela provoque em nós, cada vez mais, um desejo de estar com a nossa vida diante do altar do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Siga em frente. Esta é a palavra que eu gostaria de estar compartilhando ao seu coração nesta noite. Esse texto é o texto que nós encontramos dentro do início, da jornada dos filhos de Israel, logo quando eles estão deixando aí o Egito, do qual permaneceram aproximadamente 430 anos. E diz então a palavra de Deus que agora eles estão deixando o Egito. Agora eles estão indo embora, né? Toda a nação de Israel está indo embora. Mas ainda que houvesse, uma expectativa muito grande no começar dessa jornada, a Bíblia diz que logo adiante surge o primeiro desafio. Logo adiante está diante da nação de Israel o primeiro desafio. E quem estava diante desta nação, quem era o líder, quem era aquele do qual Deus escolhera para esta missão, era Moisés. Moisés, cujo nome significa achado nas águas. Moisés tem agora esta missão de conduzir por todo o deserto a nação de Israel até a terra prometida. Mas logo no começar dessa jornada, juntamente com toda a nação, encontrou o primeiro obstáculo, o primeiro desafio a ser vencido. Assim eu penso, meus irmãos e meus amigos, que é a nossa vida cristã, é a nossa vida com Deus. De vez em quando há sempre diante de nós um desafio. De vez em quando Deus permite com que atravesse na nossa vida um desafio. Mas eu diria que o desafio nada mais é, para que nós possamos, depois desta experiência, deste acontecimento na nossa vida, certamente nós termos uma visão diferente acerca de Deus e da sua palavra. E aqui, eu quero pensar que muitas vezes, eu e você, também estamos assim diante, de algumas circunstâncias na nossa vida. Muitas vezes, as tempestades, outras vezes, os gigantes, ou mesmo os problemas,
ou então, né, nesse episódio que encontramos aqui diante da palavra de Deus, o mar. Né? Mas sempre alguma coisa que nos impede, sempre alguma coisa que deseja nos paralisar para que nós não possamos caminhar mais. Eu espero, a minha expectativa, não é a minha oração, é que mesmo diante deste momento difícil que nós estamos atravessando, ainda assim, esse momento, ele não possa produzir na sua vida, gerar na sua vida, não possa como que transformar de tal maneira, né, em que você possa desistir, né, desanimar diante de tudo isso que está acontecendo na sua vida, mas pelo contrário, que você possa ter desejo de seguir em frente, de você continuar avançando na sua vida com Deus. E talvez você possa dizer assim, mas pastor, né, mas como é que eu vou, né? Como é que eu vou permanecer dessa forma? Como é que o meu coração ficará, né, ardente para prosseguir, né, as coisas de Deus na minha vida? Eu vou dar nesse texto para você, né, alguns indicativos que eu acredito que irão nos ajudar, né, a colocar, né, a ter como meta, como propósito, como decisão na sua vida, né, fazer com que, mesmo em meio a tudo isso, no seu coração, você possa ter desejo de seguir em frente. E a primeira que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto, que nós lemos na palavra de Deus, a primeira razão que eu gostaria de dizer para você, eu me encontro aqui no versículo 15, a primeira razão que eu gostaria de dizer para você, né, o que deve, né, porque você, o que deve levar você, o que deve conduzir você a seguir em frente na sua vida com Deus. A primeira, porque esta é a vontade de Deus. Quando Moisés estava aí, né, com a nação de Israel em frente ao mar, e este mar era o Mar Vermelho, a Bíblia diz que, de repente, né, também chega a notícia de que o exército egípcio, né, a Faraó, ele se arrependeu de ter tomado esta decisão, de ter dado a permissão da saída da nação de Israel, também outras, né, nações também que resolveram seguir. E diante disso, então, eles estão, né, tomando aí a decisão com todo o exército de virem e de perseguir, de alcançar a nação de Israel. E Moisés está diante desse dilema. Moisés está diante dessa situação com toda a nação. Segundo alguns, como o próprio relato da Bíblia traz para nós, aí no livro de Êxodo, que pôde contabilizar 600 mil homens. Isso é sem contar mulheres e crianças. Se estima mais ou menos, né, que o número que saiu do Egito, né, se aproximava a 3 milhões de pessoas. E aí, né, você imagina apenas um homem escolhido por Deus, determinado por Deus para essa missão, e ele estava agora diante, né, do seu primeiro desafio, do seu primeiro dilema. E agora, o que fazer? O que fazer? Na frente estava o mar. E aí você poderia pensar, bom, pastor, mas poderia ir por um lado, mas acontece que um lado era deserto. Ah, pastor, mas poderia ir por outro lado, mas o outro lado também era deserto. Não dava para poder fazer. Não dava para tomar essa decisão. Voltar seria praticamente, né, se entregar. Era necessário seguir em frente. Muitas vezes, meus irmãos e amigos, a gente até quer seguir em frente, mas às vezes a gente encontra um obstáculo na nossa frente e nós achamos que para esse obstáculo não tem jeito, não tem solução, nós não vamos conseguir ultrapassá-lo. E eu diria aos irmãos e aos amigos, por que nós devemos seguir em frente? Nós devemos seguir em frente porque, em primeiro lugar, esta é a vontade de Deus. O que nos faz a gente seguir em frente
é quando a gente descobre que esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida. Então, algumas coisas, meus irmãos e amigos, que nós, às vezes, assim, não conseguimos alcançar, a nossa mente, ela não consegue, muitas vezes, assim, ter, né, de forma muito clara, né, aquilo que Deus quer para nós. Mas há outras coisas não, né? Há outras coisas que nós encontramos na revelação da palavra de Deus, né, que nós já sabemos, que nós já temos conhecimento do que é que Deus quer. E uma das coisas que Deus quer, mesmo em meio a este tempo, é que você possa seguir em frente, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você passe por isso. Deus quer que você atravesse isso. Deus quer que você possa, na verdade, quando estiver lá na frente, quando tiver ultrapassado, né, esta barreira que está à sua frente, você olhe para trás e veja aquilo que Deus fez por você. Como Deus teve compaixão de você, como Deus teve misericórdia da sua vida, como Deus pôde agir por você, porque esta era a vontade de Deus. E aí, quando nós descobrimos acerca da vontade de Deus, precisamos ir para Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando o apóstolo Paulo faz esta declaração acerca da vontade de Deus para nossa vida. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, primeira coisa que eu quero deixar no seu coração é esta ideia que a Bíblia mostra para nós. Siga em frente, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu compartilho uma outra coisa que encontro aqui também nesse texto. Eu compartilho então uma segunda razão porque você deve seguir em frente, porque este deve ser, né, também o seu desafio. E a segunda razão que eu encontro aqui, dentro da palavra de Deus para nós, para nossa reflexão, está no versículo de número 16. Porque nesse texto do verso 16, Moisés trazia uma coisa. E o que ele trazia, né, o que ele tinha nas suas mãos, era o que Deus iria usar. O texto diz então, no verso 16, que Deus falou com ele: Moisés, erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar. O que eu quero chamar aqui a nossa atenção, que a segunda razão pela qual eu e você devemos, né, seguir em frente, é porque o instrumento que está nas nossas mãos é o que Deus usa. O instrumento que nós temos nas nossas mãos é o que Deus usa. O instrumento que estava nas mãos de Moisés é o que Deus vai usar. Deus nunca vai usar nada que Ele não tenha colocado nas nossas mãos. Deus sempre quer usar algo que Ele, né, já tenha colocado nas nossas mãos. É que às vezes nós pensamos que Deus vai sempre pedir de nós algo além. Não. Deus sempre pede de nós algo que nós já temos, algo que está nas nossas mãos. Mas o que Deus pede, na verdade, né, não é porque Ele precisa disso, mas Ele quer que você entenda que tudo aquilo que você tem e que você coloca nas mãos de Deus, Deus usa. Então é isso que Deus quer. O que Deus quer fazer é usar aquilo que você tem. Tudo aquilo que Deus te deu, Deus não vai pedir nada além do que Ele te deu. Ele vai pedir aquilo que você tem. E aquilo que você tem, quando você coloca nas mãos de Deus, aí sim você verá com os seus próprios olhos. Quando diz a Bíblia
lá no Evangelho de João, capítulo 6, que quando André, ele encontrou lá um jovem, e aquele jovem ele trazia nas suas mãos 5 pães e 2 peixes, né? Muita gente imaginou assim, mas o que serve 5 pães e 2 peixes diante dessa grande multidão? Aos nossos olhos, na verdade, não era nada. Aos nossos olhos, né, o que serviria 5 pães e 2 peixes? Realmente, aos nossos olhos, não serviria para nada. Mas quando aquele jovem, ele pegou os 5 pães e 2 peixes e ele, né, entregou agora nas mãos de Jesus, a história mudou. A história mudou porque pôde alimentar, segundo diz a Bíblia, né, aí 5.000 homens, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças, né? Pôde então, a Bíblia registra então que pôde alimentar 5.000 homens, né, sem contabilizar mulheres e crianças. Assim, irmãos, assim nós devemos pensar. Nós devemos pensar que o instrumento que está nas suas mãos é o que Deus usa. E aí Deus falou então com Moisés: Moisés, erga agora a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar. Mas o que me faz pensar, irmãos e amigos, o que me faz pensar é sobre o instrumento que nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós evocamos a palavra de Deus, todas as vezes que nós fazemos questão, né, todas as vezes que nós exercemos aquilo que a Bíblia diz, se concretiza na nossa vida. Se concretiza na nossa vida não por causa de nós, mas se concretiza na nossa vida porque diz a Bíblia que fiel é o que prometeu. E quem prometeu foi Deus. Então, no exato momento que nós, na verdade, né, deixamos de utilizar a ideia do ver para colocar em prática o crer, quando a gente decide crer, a palavra, ela se cumpre. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente quer ver primeiro. Nosso problema é que muitas vezes nós estamos como um dos discípulos de Jesus Cristo, chamado Tomé. Nós queremos primeiro é ver. Se a gente conseguir ver, aí sim nós podemos até dar o outro passo. Mas a questão da Bíblia não é ver. A questão da Bíblia é crer. É quando você crê nas promessas de Deus na sua palavra. É quando você crê em tudo aquilo que fiel, na verdade, é Deus que pôde prometer na sua palavra. Quando você crê, quando há no seu coração essa firme convicção. É por isso que a gente descobre que o salmista vai dizer lá no Salmos 30, verso 5, ele vai dizer lá naquele texto que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A questão toda, meus irmãos e meus amigos, é o instrumento que está, né, nas nossas mãos para Deus usar. A questão toda é até que ponto nós cremos, né, fielmente na palavra de Deus. Até que ponto nós cremos no texto, né, de Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, o que eu penso é que o que nós temos em nossas mãos, a palavra de Deus. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, o que Deus vai fazer com Moisés? Deus vai simplesmente falar com ele: Moisés, você tem aí, né, nas suas mãos você tem uma vara. Você tem uma vara. Esse instrumento que você tem. Mas na verdade o que vai acontecer, né, não é a vara, né, o que vai se dar, né, o que nós vamos ver, né, não é, o poder não está na vara, mas o poder está em quem entregou aquela vara nas mãos de Moisés. A mesma coisa em nós. O poder não está nas nossas mãos. O poder está nas mãos de quem entregou a palavra para nós. É por isso que quando a gente lê na palavra de Deus o Salmos 91, né? O Salmo 91 é o Salmo que nos fala
da proteção de Deus. Os Salmos que revela que Deus é aquele que é a nossa proteção. Diz lá o salmista no Salmo 91, verso 7, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não é porque você deixa o Salmos 91, não é? Em que você abre, deixa aí exposto aí, esta página aberta na sua Bíblia, que vai proteger você. Mas é porque você crê no poder desta palavra, de quem escreveu esta palavra, de quem é o autor desta palavra, de quem é aquele que rege esta palavra. É porque você crê que Ele é poderoso para proteger a sua vida. Então, por isso, eu acredito, irmãos, que nós podemos seguir em frente, porque o instrumento que está nas nossas mãos é o que Deus usa. O instrumento que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus. E Jesus falou que o céu pode passar, a terra pode passar, mas as minhas palavras jamais irão passar. É a palavra de Deus, é o que você tem nas suas mãos. E Deus então fala com Moisés: Moisés, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Você vai fazer isso, Moisés. E aí, eu diria para você a terceira razão por que nós devemos seguir em frente. Nós devemos seguir em frente porque o milagre é uma providência divina. Nós devemos seguir em frente porque o milagre é somente Deus que faz. É somente Deus que faz milagre. É somente Deus que realiza milagre. É somente, a gente imaginando que Moisés, diante de toda a nação de Israel, ele agora, ele sobe lá para o monte. E lá no monte ele ergue, a sua vara, estende então a sua mão lá sobre o mar. E aí diz a Bíblia no verso 16: e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Há uma outra razão, irmãos, porque nós devemos seguir em frente. Porque o milagre é uma providência divina. Eu e você servimos ao Deus de milagres. O Deus que nós temos na Bíblia é o Deus de milagres. É por isso que não importa o que esteja à nossa frente, não importa o que você imagina, o que você acredita que não dá para poder ultrapassar, para poder vencer aquele obstáculo que está à sua frente. Não importa, porque quem faz o milagre é Deus. Quem é o autor do milagre é Deus. Quem realiza milagre é Deus. Quem opera milagres é Deus. Então, por isso, você pode seguir em frente, porque, na verdade, é uma providência divina. É Deus que vai fazer você passar, não é você. Não é você. Não é pela sua força, não é pela sua habilidade, não é pela sua capacidade, não é pela sua inteligência, não é por nada disso, mas é pelo milagre, porque o milagre é uma providência divina. Moisés e todo Israel viu Deus abrir o mar, viu Deus dividir as águas, viu com seus próprios olhos o que é que Deus fez aos olhos de toda a nação de Israel. Deus divide agora as águas do mar. E diz a palavra do Senhor que eles vão atravessar em terra seca. Por isso, eu diria para você, seguir em frente é o nosso grande desafio deste tempo. E eu espero em Deus, a minha oração, a minha expectativa é que você tenha esse desejo ardente dentro de você de seguir em frente. E você vai seguir em frente, você vai continuar a sua jornada, você vai estar firme aos pés do Senhor. Primeiro, porque esta é a vontade de Deus. Segundo, porque o instrumento que está nas suas mãos é o que Deus vai usar para firmar essa sua convicção no seu coração. Terceiro, porque milagre é especialidade de Deus. Milagre é Deus que faz. Milagre é Deus que realiza. Então,
a minha palavra para você nesta noite é uma palavra de motivação para o seu coração. É que você não possa, né? É que o seu coração não possa ficar um coração frio, que o seu coração não possa, né, ser um coração assim, que neste momento ele possa enfraquecer. Pelo contrário, é que você vislumbre a possibilidade de que você pode seguir em frente, de que você tenha certeza de que está seguindo em frente, né? Você está prosseguindo, na verdade, na sua vida com Deus, você está indo na sua vida com Deus. E aí eu diria para você, com Deus na frente, com Deus sempre na frente, nada irá impedir que você possa prosseguir a sua vida com Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo mais uma vez aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu desejo nesta noite, o meu desejo é que você siga em frente. O meu desejo é que na sua frente esteja o sinal verde para dizer para você: pode continuar. Pode continuar. Talvez você venha dizer, conforme Moisés está diante de Deus: Deus, mas eu estou diante do mar. A única coisa que eu tenho à minha frente é o mar. E a hora que ele obedeceu a Deus, a hora que ele resolveu dar crédito à palavra de Deus, Moisés e toda a nação de Israel viu com seus olhos o que Deus pode fazer. Por isso eu diria para você: siga em frente, siga em frente, siga em frente, que nada possa desanimar você. Mesmo que você não esteja conseguindo ver nada à sua frente, todavia, o seu coração, os seus pés estão firmados para que você prossiga diante da presença do Senhor. Deus assim nos abençoe. Meu desejo é que Deus nos ajude a compreender cada vez mais a sua palavra, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Mas nesta noite, eu quero dizer para você não pensar que tudo isso que nós estamos enfrentando é para você ficar no meio do caminho, mas é para você seguir na sua vida com Deus. Nós vamos então escutar aí um louvor, uma canção. Enquanto a gente escuta aí uma canção, eu quero que você continue deixando aí o seu motivo de oração para daqui a pouquinho nós orarmos, nós conversarmos com o nosso Deus. Nós temos aqui também de orar pelo nosso presidente, né? De orar pelo nosso presidente aí. Nós temos que orar pela Michele, né? Que é a nossa primeira dama, e segundo as informações, ela também foi alcançada, né, por esse vírus também. Mas nós vamos orar pela sua vida, nós vamos estar colocando a sua vida, a sua casa e a sua família também nas mãos de Deus. E também, né, o seu motivo de oração, o motivo de oração que você traz esta noite para juntos colocarmos na presença do Senhor. O Reinaldo vai louvar a Deus aqui com uma canção. Enquanto isso, nós nos preparamos para, em seguida, nosso momento de oração. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz.
Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Este é o desejo do nosso coração, que o seu alvo seja Cristo, né? Que você possa seguir em frente. Meus irmãos, esta é a expectativa do meu coração, né? Eu temo que muita gente pode pensar, né, do porquê continuar mais na sua vida com Deus, diante de tudo aquilo que está enfrentando. Mas eu diria que nós não temos um outro caminho, nós não temos uma outra opção, porque Deus vai nos fazer atravessar o mar. E quando a gente chegar lá do outro lado, nós vamos fazer como Miriam. Diz a palavra de Deus que ela fez um cântico de vitória ao Senhor. Permaneça firme. Permaneça firme na sua vida com Deus, na leitura da palavra, na oração, no testemunho. Você é crente em Jesus Cristo. Você continua com a sua vida com Deus. Você prossegue na sua vida com o Senhor. É verdade que uma outra coisa, né, a gente perdeu um pouco essa nossa conexão, né, que nós vínhamos caminhando, mas eu diria que nada disso, como diz o apóstolo Paulo, que nada possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É com Ele, somente com Ele, que nós vamos vencer. Obrigado, irmãos, obrigado aí, amigos, você que está compartilhando. Nós vamos orar também aqui em favor de uma jovem, da Ana Clara. Nós vamos orar em favor do Pedro Paulo também. Nós vamos orar em favor da sua vida, em favor também da sua família. Nós vamos orar em favor da igreja, para que a gente possa seguir em frente, né, na nossa vida com Deus. Siga em frente. A única coisa que mudou, meus irmãos, é que nós não podemos vir ao templo. É a única coisa que mudou. Mas a nossa vida com Deus não mudou nada. A gente, né, continua procurando, né, a Deus a cada instante na nossa vida, a palavra de Deus, a oração, o testemunho, o compromisso, a fidelidade, da mesma forma. Apenas esse detalhe, no sentido, né, da distância que nós temos hoje enfrentado em nossos dias. Mas fora isso, não é? Nós permanecemos com a nossa vida com Deus. Eu quero agradecer então aos irmãos aqui, né, os irmãos que compartilharam
aqui o seu motivo de oração. Estou vendo aqui, irmã. Não dá, irmãos, para a gente ver todos, porque tem gente, né, que está aí para o lado do YouTube da igreja, a outra turma está no Facebook da igreja, então nós não temos aqui como ver todos, mas eu posso ver aqui a irmã Ildeni aqui agradecendo a Deus, está aqui no YouTube. Eu posso ver a Sônia, que pede também aí, né, as orações, a igreja continua em oração pelo Israel, vai também para a sua família. Posso ver também aqui da Rebeca aqui, né, também oração pela sua família, e outros irmãos também e amigos. Então a gente agradece aí o carinho. Logicamente gostaria de falar de todos, mas o nosso tempo não nos permite, já são 20 horas e 30 minutos, já estamos chegando ao final, mas eu quero chamar você agora para nós formarmos a nossa corrente de oração e orarmos por nossa vida. Agradeço também a turma nesta noite aí, a equipe que está aqui, a turma que está nos ajudando mesmo, dando uma noite fria para nós, mas nós estamos aqui realizando essa programação com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Agradeço aí a vida de cada um, Deus abençoe, e que Deus abençoe também todos aí nas redes sociais, no YouTube, também no Facebook. Deus esteja abençoando sua vida, a sua família. Pode ser que a gente não fez qualquer destaque, né, por causa desse número que nós temos aí participando, mas que você possa sentir-se, né, abraçado aqui por todos nós, e a sua vida, ela é muito importante para Deus, para nós também. Vamos orar. Pai, nesta hora nós entramos na Tua presença, e mais uma vez, e nós queremos neste momento deixar no Teu trono da graça, deixar no Teu trono da graça, Senhor Deus, a expectativa de estarmos aqui em adorar ao Senhor. Que cada dia mais o Senhor possa colocar, ó Deus, esse desejo ardente em nossos corações. Senhor, te pedimos também, agora neste momento, pela Tua palavra, que nos desafia a nós seguirmos em frente acerca de uma vida com Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor realmente brote cada vez mais isso no nosso coração, acenda a chama, Senhor, dentro de nós, para não pararmos, para não estarmos preocupados com o que esteja, Senhor Deus, o que esteja à nossa frente. O mais importante é que nós sabemos de que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai querido, eu coloco a vida também de todos aqueles aqui, a nossa equipe, de todos aqueles que têm nos ajudado, têm nos abençoado, têm nos permitido, ó Deus, juntos estarmos realizando este culto de adoração ao Senhor. Abençoe a vida de cada um, sua família também. Te peço aqui também por Santanésia, pelas famílias aqui desta cidade, também, ó Deus, das demais famílias aqui ao redor, também as famílias da igreja neste momento. Coloco cada uma das famílias nas suas mãos, na certeza de que o Senhor é aquele que estará cuidando de cada uma família. Senhor, também entregamos nossa cidade, entregamos as autoridades também nas suas mãos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando. Colocamos também, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, a primeira-dama, Senhor Deus, da nossa nação. Pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, Tua serva, que em nome de Jesus o Senhor esteja repreendendo, Pai querido, a sua enfermidade, ó Deus. Te peço também pelos demais enfermos, Senhor. Te peço pelo Israel, que o Senhor continue abençoando. A Ana Clara, Senhor Deus, também o Pedro Paulo, a Revilma, ó Deus, a Jane também, ó Deus, esteja cuidando também da terceira idade, dos nossos irmãos idosos também. Senhor, cuida da vida deles, esteja cuidando das crianças também, Pai querido, nesse momento, nesse tempo tão difícil. Enfim, Senhor, esteja cuidando, ó Deus, das famílias, esteja cuidando da Tua igreja. A igreja é Tua, ela está nas Suas mãos, ó Deus querido. Te peço também pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão também, ó Pai, nos hospitais aí, estão fazendo parte, ó Senhor, as atendentes, os motoristas, Senhor, das ambulâncias, enfim, Senhor. Ó Senhor, abençoa a vida deles, que o Senhor os livre, os proteja, como aqueles que estão nos supermercados, também nas farmácias, nas lojas, enfim, Senhor. Tem que sair para ganhar o seu pão de cada dia, que o Senhor, ó Deus, possa protegê-los, guardá-los, livrá-los, Senhor, desse vírus, do qual nós pedimos ao Senhor. Senhor, tenha compaixão de nós, mais uma vez, tenha misericórdia, olhe para nós, olhe, Senhor, para cada um de nós. Ó Deus, precisamos muito, confessamos isso. Sem Ti, Senhor, nós não vamos poder resolver esta situação, a não ser que o Senhor dê uma fórmula, Senhor, para
ó Deus, para um cientista, para que ele possa, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos. Mas, ó Pai, o Senhor é aquele que pode, com uma palavra, pelo poder da tua palavra, paralisar, ó Deus, esse vírus sobre nós. Pai querido, dá também uma noite agora abençoada, continue cuidando de nós, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, no nosso coração nesta noite, falando ao nosso coração. Ó Senhor, cada dia mais precisamos ouvir a tua voz, a voz da tua palavra na nossa vida. Deus, que a gente possa seguir em frente, nos ajuda para que essa igreja possa seguir em frente, que mesmo diante deste momento, Senhor, nós, a tua igreja, pastores, líderes, missionários, enfim, Senhor, prossigamos, como diz a tua palavra, em conhecer o Senhor, de maneira, ó Deus, que cada vez mais a nossa vida se aproxime do teu altar. Pai querido, sobre nós seja a tua bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus esteja aí abençoando a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado aí por nós estarmos juntos, muito obrigado por você nos dar o prazer, né, de sintonizar aí na nossa programação, aí nos acompanhando pelas redes sociais. Então, o nosso encontro ainda vai ser pelas redes sociais, tá bom? Ainda nesse domingo, até esperarmos aí a autorização da prefeitura, mas no domingo pela manhã nós estaremos realizando então a nossa escola bíblica, né? O nosso culto pela manhã, que é a nossa escola bíblica dominical, né? É a nossa escola bíblica dominical, o nosso culto da manhã, é a nossa lição de número 5, né? Vamos para a lição de número 5, que eu gostaria então que você aí continuasse estudando a Bíblia, a palavra de Deus, e fazendo então a sua lição, né? Podendo aí ler e o assunto então, né? O tema desta lição agora, de número 5, quero compartilhar com o seu coração, para nós andarmos juntos, né? Para nós caminharmos juntos, né? E o desafio agora dessa lição número 5 é vencendo o abatimento da alma. Então, domingo, 10h01, nós vamos começar o nosso culto, e dentro do nosso culto nós estaremos estudando então a nossa 5ª lição, vencendo o abatimento da alma. E à noite, se Deus assim nos permitir, 18h31, nós vamos então a mais um culto também, né, de adoração a Deus. Então, Deus abençoe sua vida, desejo que Deus abençoe sua família. Já são 20h36 aqui, então desejo que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, né, diante do Senhor, a você e a sua família, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, né, no domingo pela manhã. Então, Deus então te abençoe. Amém. Vem habitar, não queremos só uma visita. Vem desfrutar, és adorado neste lugar. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar.
apaixona.